Café com Prosa, com Rafael Dutra. A Alma Jeep Barretos está com condições imperdíveis. Vejam só, toda a linha Jeep Renegade, Compass e Commander com taxa zero. E mais, Renegade Longitude com tabela FIP no seu seminovo. Compass e Commander com super valorização do seu seminovo. Consulte condições. Venha conhecer a linha 2025 do Jeep Compass e Commander. Agora, toda a linha com 5 anos de garantia. Alma Jeep. Paz no trânsito começa por você. Atenção barretense, esta é direto do Parque do Peão para você. Garanta seu passaporte Parque Estádio ou passaporte Área VIP em até 7 vezes no cartão sem juros. Os preços são especiais e exclusivos para barretenses. É para não perder nada e curtir muito. Mais informações acesse independentes.com.br. Barretos 2025, de 21 a 31 de agosto. Ponto de venda, loja Os Independentes da Avenida 43. Bateu, arranhou, amassou. Sem desespero, a GT Funilaria tem a solução. Seu carro sempre novo com polimento, cristalização e reparos que devolvem o brilho de fábrica. Confie em quem entende do assunto. GT Funilaria. Qualidade, agilidade e cuidado. Ligue agora 17 98122 7004. GT Funilaria. Cuidamos do seu carro como se fosse nosso. Sabe qual o segredo do chopp mais fresco de Barretos? Simples, ele é feito aqui. A Cervejaria Guilda é a única fábrica de cerveja da cidade, garantindo chopp sempre fresco e com qualidade incomparável. E com o nosso delivery, o chopp vai até você e depois buscamos o equipamento. Sem dor de cabeça, só alegria. Quer chopp fresco de verdade? Beba Guilda. A Cervejaria de Barretos. Ligue 99639-0321. Edição 2025. Norte Shopping Barretos. Várias versões da mulher. Vem aí, o Carnahildas! De 1º a 4 de março, reviva o encanto dos carnavais dos anos 90 no Rio das Pedras. Grandes atrações no trio elétrico da praia. Michel Romano, Júlio Saraiva, Projeto Samba pra Caramba, José e Diego, Miriam Matos, Moleque Samba e muito mais. E tem matinê para a criançada no salão. O esquenta já começa dia 23 de fevereiro, às 15 horas, com Júlio Saraiva e a resenha do Batuca. Sócios em dia entram de graça. Visitantes têm preço especial. Venha viver o Carnaval Raiz no Carnahildas. Não fique de fora. Vem pro Carnahildas. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá Barretos, olá região, estamos iniciando aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM,
mais uma edição do programa Café com Prosa. Eu sou o Rafael Dutra e sigo com vocês, ouvintes, até às 6 horas da tarde. Comigo sempre ele, o nosso Adilson, nessa plena segunda-feira de carnaval, que foi no Salão do Rio das Pedras. Foi filmar ou foi dançar? Fui trabalhar, filmei bastante. Dançou bastante? E acabei dançando também. Tava bom lá o carnaval no Rio das Pedras? Muito gostoso, parabéns pro Cássio, para todos os diretores, estava muito bonito, muito gostoso. E o Clube Rio das Pedras lotado, como sempre. Muitas barraquinhas, pessoal dormindo lá nos quiosques. Tava bonito lá, viu? Legal. Muito bacana. Lembrando os velhos tempos. É verdade. Lembrando a época que eu fiz shopping. Faz tempo, hein? Faz, um pouquinho. Bom programa para você. Obrigado. Abraço ao presidente Cássio, a toda a sua diretoria, a Sila, diretora social, e ao Eusébio Pires aí, que estão conduzindo a pasta do social aí. Sucesso, a gente fica feliz fazendo parte aí da mesa do conselho, que o Rio das Pedras reanima a sociedade barretense no quesito festivas, festas, até porque o carnaval em Barretos é uma celeuma, né? Tem época que tem época que não tem época que tem particular, tem época que tem público. Infelizmente, Barretos até hoje não acertou o carnaval. Espero que um dia possa voltar com os desfiles da escola de samba para poder animar a população da cidade de Barretos. Bem, pessoal, nessa edição de hoje nós estamos recebendo 3 pessoas que vão falar conosco, com vocês ouvintes, a respeito de meio ambiente. Vamos começar por ele, é o Leonardo, que é o presidente, Leonardo Vieira da Silva, que é idealizador do projeto Viva Mais Verde e também é membro da ONG Abimaia. Ô Léo, para os nossos ouvintes que estão acompanhando aí, tanto pela Rádio Jornal 88.7 FM, como também pelas plataformas digitais, quem que é o Léo? Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos que nos acompanham aí. Então, falando um pouco sobre o Léo, né? O Léo é um sonhador que sonha em numa cidade mais bonita, uma Barretos mais verde. E aí, por meio desse sonho, né, que é um sonho pessoal, e eu acredito que muitos barretenses aí têm esse sonho, né? A gente idealizou um projeto muito bonito a partir de vários sonhos muito parecidos com uma cidade bonita, né? Uma cidade aconchegante, uma cidade que tenha mais verde. E o nosso projeto, Mais Verde, Mais Vida, é um projeto que já tem mais de 3 anos, né, aqui em Barretos, e que veio crescendo aí, graças a Deus, com a parceria de novas pessoas. A gente agora se tornou uma associação, né? A Associação Abimaia, que é a Associação Barretense de Ecologia e Meio Ambiente IP Amarelo. É uma associação que ela já existe desde 1991 e agora a gente está fazendo um belo trabalho aí pela cidade, acompanhando os plantios, fazendo várias ações de educação ambiental. Então, respondendo a sua pergunta, o Léo é esse sonhador e que ainda continua sonhando aí, né? Com uma cidade mais bonita e com uma educação de qualidade, porque eu também sou professor, sou biólogo e tenho essa vontade grande aí de fazer a nossa cidade um lugar mais feliz também. Nesse aspecto também que eu ia te perguntar, que você já respondeu, você é professor, biólogo. Eu lembro de você quando você estava estudando no Instituto Federal. Isso, eu fui aluno do Instituto Federal, aluno do curso superior lá, da licenciatura em Ciências Biológicas. Então tenho muito orgulho aí de ter feito parte da escola pública. Então me formei em todos os segmentos, né? O Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio, todos em escola pública. E também fiz o superior em escola pública. Hoje eu retorno para a escola pública como professor, tenho muito orgulho disso. Qual é o local que você está lecionando hoje? Atualmente eu sou professor lá na escola Antônio Olímpio. E como é que está em relação aos alunos do Antônio Olímpio, em relação ao meio ambiente? O que você sente? Vai vir uma safra boa aí ou é uma safra que ainda está na tecnologia? Olha, a gente ainda tem uma geração que tem essa noção, a gente tem uma geração mais tecnológica, né? Os alunos têm a informação muito na palma da mão, então eles sabem de coisas que acontecem aqui, acontecem fora de Barretos, né, relacionados a meio ambiente, enfim, a tecnologia de uma forma geral, mas eu ainda sinto que falta essa cidadania, esse papel de cidadão. Então eles têm muito disso de reclamar,
né? Até na escola mesmo reclamam, porque aqui sujou, porque ali precisava melhorar tal coisa. Eu falo assim, não, então vamos fazer a coisa acontecer, como cidadão. Então, qual que é o primeiro papel? Já que não tá bom, vamos tentar solucionar, né? Então, eu acho que no meio ambiente é bem isso. E eu vejo que a gente sempre vai ter dificuldades no meio ambiente, né? Não só aqui em Barretos, mas no Brasil e no mundo, essa questão do meio ambiente é muito problemática, porque trabalha com recurso natural, né? Então, o recurso natural, ele tem um limite. E, às vezes, a gente se esquece disso, né? Quando a gente abre o chuveiro ali e desperdiça água, ou na hora de escovar os dentes. Então, acho que ainda falta essa conscientização, e um dos papéis da nossa associação é isso, é garantir que esses alunos, que essas crianças, que esses jovens, que esses adultos tenham um pouco de conscientização ambiental e compreendam que a gente está num mundo, né, que é globalizado. Então, o que eu faço aqui pode prejudicar o meu vizinho, mas pode prejudicar também o município ao lado, que pode prejudicar o estado, que pode prejudicar o país, que pode prejudicar o mundo. Então, essa a nossa intuição. Entender como os alunos compreendem, né, o meio ambiente e fazer eles terem uma visão crítica de meio ambiente também. Muito bom. É um tema que eu gosto. Eu, quando fui candidato a vereador da primeira vez, eu tinha um projeto, cada voto uma muda de árvore, né? Isso em 2000 e algumas coisas atrás. E aí tive a satisfação de que, como primeiro suplente, nós fizemos o plantio de mais de 652 mudas de árvore. Eu agradeço demais meus amigos, os meus parceiros da época. E nós fizemos lá na cabeceira, dentro do Aspum. Eu lembro que a gente começou 5 horas da manhã, tem que agradecer os independentes, que fez todos os furos, enfim. A parceria que eu tinha de mudas de árvore com as usinas, mas meus amigos ficaram doidos. Eu chegava às 4 horas da tarde, porque plantar mais de 600 mudas num dia não foi fácil, mas deu tudo certo. E aí depois a gente continuou com o projeto, então eu fico muito feliz que eu consegui distribuir, plantar mais de 3.000 mudas de árvores e recuperar uma nascente num sítio de um senhorzinho muito gente fina, que Deus o tenha, que é ali perto do Ibitu, que quando a gente chegou lá, a situação dele estava muito complicada, a nascente, enfim, a gente conseguiu ajudar a reflorestar ao lado. Então é um projeto bem interessante. Eu acho que Barretos está carente, merece. E quando eu fui candidato a prefeito, eu coloquei um projeto que era fazer o bosque ou o parque dos ipês, né? Porque Barretos não tem, e a cidade é os ipês, né? Que a gente leva o nome na florada dos ipês. A Adriele, como ex-rainha da Festa do Peão, sabe muito bem dos ipês floridos de agosto. Sim. Né? Que também faz parte da associação. E como é que tá nesse projeto, você que sempre teve na passarela, modelou, agora pôr a mão na massa, sujando a mão com terra aí, areia, barro, para plantar, fazer plantios de muda e também distribuição de mudas aí, como é que é? Boa tarde, Dutra. Então, para mim é muito gratificante, porque eu sempre gostei, né? Sempre gostei muito de mexer com planta. Já vou emendar, e quem que é a Adriele também, já pra você já... Como? Quem é a Adriele também? Então, a Adriele, que sempre gostou de moda, beleza, estilo, também sempre gostou de mexer com plantas, com terra. Eu gosto muito de ver a plantinha crescer, de cuidar, né? E eu tenho esse carinho, esse amor por todo ser vivo. Tanto é que eu nem como carne. Por todo ser vivo, né? Então, assim... Então você não come nenhum tipo de carne? Não, eu sou vegetariana, isso. Tá. Mas eu me tornei, não era. Me tornei conforme eu fui estudando e tudo mais. Enfim, acabei indo para esse lado. Depois que eu me formei na Faculdade de Relações Internacionais, no curso, eu trabalhava em São Paulo, morava em São Paulo, me formei lá, e eu estava meio que de saco cheio da cidade grande, falei, eu preciso ir pro mato, eu preciso me reconectar. E aí eu fui morar num sítio com o meu atual esposo, e lá eu me encontrei, e lá eu realmente vi, falando, é isso que eu gosto de mexer com a terra, eu gosto de plantar, e aí também, claro, adquiri bastante conhecimento, inclusive estou escrevendo um e-book agora, né, pretendo lançar logo, sobre ervas medicinais, punks e agricultura orgânica, familiar, tudo de forma natural, né, sem agrotóxicos. Então, assim, me identifiquei muito, quando eu voltei a morar aqui, eu falei, eu preciso continuar nesse meio, que é o que eu gosto de fazer. E aí eu conheci o projeto Vida Mais Verde através de uma amiga minha,
Ela falou, tem um Léo e tal, ele faz plantio lá, pede pra entrar no grupo, e comecei. E aí sim eu falei, nossa, é isso, eu gosto de plantar. E eu não tenho muito conhecimento de árvores, meu lado mais é alimentos orgânicos, né, plantio orgânico. Mas o Léo, que é biólogo, tá cada vez me ensinando mais. Então, cada plantio que eu vou, que é todo final de semana de planta, é sagrado, né, Léo? Todo final de semana eu falo, o que é essa árvore? O que é essa outra? Aí ele me explica. Então, assim, eu já tenho uma base já sobre plantio, sobre terra, solo fértil, solo que não tá fértil. Então, sobre poda também entendo. Mas sobre espécies de árvores, qual a melhor árvore indicada para calçada, para ambientes abertos. O Léo, ele é crânio nisso, ele ajuda bastante. E eu tô adorando estar nesse meio. Muito bom. E também nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Jornal a Angélica Mendes Vieira, né? Era o que eu estava brifando. Ela falou, é Vieira, não pode esquecer do Vieira. A gente até estava na dúvida se ele é parente do Léo, porque o Léo também tem Vieira. A Angélica é do Instituto Marx, coordena os projetos do Instituto Marx. Mandar um abraço para o senhor Ronaldo Marx, já esteve aqui no programa também já. E outras pessoas lá do Instituto Marx. E como é que para quem está nos ouvindo e não conhece o Instituto Marx, o que é o Instituto Marx, onde está localizado, quais são os projetos que tem dentro do Instituto Marx e a parceria também aí com a BMaia. A hora que eu vou falar BMaia, eu lembro do Mazinho Maia. Nossa. Nada a ver. Não, mas me lembra, não sei porquê. Mas qualquer tipo de gancho é válido, né? Então... Não, porque a hora que o Léo vai falar, ele fala Maia, ele fortalece o final ainda. Maia. Maia. Então, eu até quero devolver já de antemão um abraço, porque eu comentei com o seu Ronaldo, né, que eu viria aqui no programa, ele está viajando, mas ele agradeceu muito pelo convite, também mandou um abraço, disse que já esteve aqui, né, que foi uma oportunidade muito boa. O Instituto Marx é uma associação, né, sem fins lucrativos, que existe aqui em Barretos há 3 anos. Ela foi idealizada pelo seu Ronaldo Marx, né? E ela fica ali na rua 16, com a 5 e a 7, é próxima ali da Estação Cultura, né? Descendo a 16. Então, há 3 anos atrás, ele conseguiu tornar físico esse sonho, né? Que ele já vinha sonhando há algum tempo. E lá nós desenvolvemos alguns projetos voltados para a população, né, de forma gratuita, e outros ainda a gente faz de forma paga, né, porque o Instituto até o momento não conta com verbas ou nenhum tipo de auxílio, né, é bancado por doações e pela família mesmo. Então, algumas atividades a gente consegue fazer, por exemplo, oferecer sessões de cinema para crianças, sessões de cinema voltadas para alguma temática específica que a gente vai propondo durante o ano, de acordo, às vezes, com alguma campanha, né? Às vezes, Setembro Amarelo, Consciência Negra, ou então, dependendo do assunto que está em alta na mídia, na sociedade, a gente propõe discussões, como esse ano, por exemplo, no ano de 2024, nós fizemos lá, por conta própria, o dia 25 de outubro, que foi em comemoração à democracia, né? Que é uma data que oficialmente ainda não foi decretada que é feriado, né? Mas em razão do estouro do filme, né? Ainda estamos aqui, a gente resolveu aderir. Que ganhou o Oscar. Exato, mas ainda era um sonho. Eu acho que já vai ter uma sessão lá, né? No Instituto. Você vai promover uma sessão pipoca lá. Estamos já organizando uma exibição, uma sessão de exibição do filme. Ainda estamos aqui, mas a gente fez um outro filme, que foi o DOPS, que foi um documentário que realmente aconteceu lá em BH, com a Comissão da Verdade, que também tratava do tema. Enfim, esse tipo de projeto a gente vai levando, e temos também lá aulas de música, temos massoterapia, temos yoga, temos pilates, temos bordado, pintura, uma série de cursos que também vão mudando. Agora a gente começou com o xadrez, né? Temos redação. Então, tudo aquilo que aparece de proposta pra gente e que a gente acha que o Instituto pode abarcar, né? E que acrescenta na população de alguma forma, né? Hoje, por volta de quantos alunos passam pelo Instituto? Você tem uma noção? Em torno de uns 150 alunos. Bastante. Semanalmente. Legal.
Tá crescendo, né? Vem crescendo, a gente pretende agora pleitear verbas da cultura, né? E aí entra, assim, a minha participação como coordenadora de projetos, porque como pessoa, eu venho do cinema, né? Eu morava em Brasília, e lá eu trabalhava com campanhas políticas, somente o horário eleitoral gratuito, porque eu não faço articulação política, eu faço apenas a parte de audiovisual. Então você conhece bem o Adilson, então. Conheço, a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto na TV. Eu vi a hora que você falou, ele fez um sorriso, assim... Quem que você não traz aqui que eu não conheço? Ele já deu um sorriso aqui e tal. Eu percebi que você deu um sorriso. Olha, pode fechar a boca, os ouvintes. Mas foi muito prazeroso trabalhar com o amigo e realmente foi uma surpresa boa encontrá-lo aqui. Vocês estão com um ótimo técnico. Ótimo. Valorizou o passe. Tá vendo? Quem tem que ouvir é o Sobidala isso. O Sobidala que é o dono da rádio. Sobidala, você tá escutando aí, ó. Estamos com um ótimo profissional aqui. Mas aí, lá no final do ano, eu tava... No final do ano, não, de agosto, julho, agosto, eu tava muito envolvida com as questões de projeto de cultura, vamos fazer alguma coisa na área da cultura e tô vendo o mundo pegar fogo, né? Então, quando começaram as catástrofes de meio ambiente, né, recentes, que Barretos foi muito, né, sofreu bastante, nesse momento, tá vendo? Não morre mais. Nesse momento eu falei, né, o seu Ronaldo já estava voltando, né, com a participação dele mais ativa junto com a ABMAIA, e foi nesse momento que eu falei, olha, chega, vamos partir para parcerias de projetos de meio ambiente, ver o que o Instituto pode fomentar nesse aspecto. Então foi aí que eu, Angélica, comecei a me aproximar do movimento da ABMAIA, do projeto Vida Mais Verde, para ver naquilo que a gente pode acrescentar no projeto que já existe. Né? Quem idealizou o projeto foi o Leonardo, né, Leonardo? Isso, o projeto Vida Mais Verde foi idealizado por mim e nós unimos forças, né? Então a gente tinha, vamos dizer assim, a mão de obra, né? A parte prática de botar a mão na massa, de ir lá fazer o plantio. E a ABMAIA contribuiu porque já era uma associação que existia desde 91, né? Antiga. Então a gente conseguiu unir os dois pontos fortes de cada um, né? A gente com as ações e eles com a questão institucional mesmo, né? Da associação. Legal, parabéns. E hoje, como é que tá, que o Instituto está ajudando? Está fornecendo muda ou não? Ou não, vocês conseguem levar a mão de obra que vocês têm lá para poder ajudar? Ou vocês vão mais na parte do projeto? Como é que está? Até este momento, nós estamos apenas com a parte intelectual. A parte, a gente se reúne lá semanalmente. Hoje a ABMAIA pode dizer que tem um endereço fixo, né, físico em Barretos, porque o Instituto cede essa sala para a ABMAIA, para que toda a parte que eles precisarem de documentação, estrutura física, nós cedemos também a parte de, ainda não estamos com tudo assim, andando a 100%, mas a nossa parte de mídias está toda disponível para eles, os nossos espaços que nós temos também está disponível para a ABMAIA. É uma parceria assim, bem próxima mesmo. Porque a grande dificuldade das entidades que já estão em atividade ou que é espaço, né? Geralmente é um lugar, um espaço físico que quando você tem uma entidade e ela estava parada há muito tempo, presume-se que ela não tem um espaço físico, né? Presume que ela não tem uma sede, tal, algo nesse sentido. Então é muito difícil você ter um espaço para poder se reunir, fazer as atividades. E eu acho que isso é importante nesse espaço dentro do Instituto Marx. Nós já doamos para eles esse espaço, se eles se sentirem, né, a vontade de falar, olha, o nosso endereço é aqui, o endereço com certeza vai ser lá. Mas por enquanto ainda está flutuante, né? É um processo que ainda está acontecendo. Mas a gente entrou com toda a nossa infraestrutura. Inclusive, a gente estava conversando que não rolou o plantio no lago ontem. E aí eu liguei para o Léo, falei, Léo, como que a gente pode ajudar aí nessa questão de produzir mudas? Precisamos de um espaço. Então, toda a demanda que vai acontecendo, a gente entra junto para poder... Eu até trouxe aqui no programa o atual secretário do Meio Ambiente aqui de Barretos, que é o Marcelo Jamal, né, que eu lembro quando eu fui estagiário do IBAMA, que existiu o IBAMA aqui em Barretos, isso tem um bom tempo,
E depois eu fui estagiário da prefeitura, enfim. O viveiro municipal tinha muitas mudas. Muitas. Tinha tantas mudas que perdiam a quantidade de muda que tinha. Sim. E tinha um déficit muito grande na época de 42 mil unidades de árvore na cidade de Barretos. E aí quando eu comecei a fazer o projeto, eu tinha muita parceria com as usinas, eu pegava tipo 500 mudas da usina, entregava para o viveiro e recebia 200 grandes em volta. E fazia o plantio e aí foi dando certo. Depois as usinas, 2 aqui da região, parou de ter viveiro, complicou, e depois eu fiz uma parceria com a MacBoot. Só que a MacBoot dava umas mudas de tubete. Eu buscava lá em Franca, aquelas mudinhas, e dependendo do plantio, é complicado de você fazer, porque você vai ter que gastar muito mais tempo, né, Léo, para manter. Com certeza. Qual que é a diferença para os nossos ouvintes de plantar uma muda no tubete, uma muda pequena, e já uma muda num tamanho mais adequado, assim? Olha, a gente tem aí uma taxa de perda das mudas, né, mesmo em saquinhos maiores, mesmo que elas tenham aí pelo menos 1,5 metro, que seria o ideal, né? Uma muda de até 1,5 metro tá num tamanho razoável. A taxa de perda é de pelo menos 25%. Com o tubete, ela diminui muito, então a perda ela é ainda maior, porque a raiz ela fica sufocada naquele espaço, né? Então a gente sabe que quanto maior o espaço para a muda se desenvolver, melhor para ela, né? Então a gente tem essa grande diferença. E aí a gente tem outras questões também, né, que foi um limitante aí para o nosso projeto, foi a questão da quantidade. Então nós fizemos vários plantios em Barretos, fizemos algumas áreas verdes, então o primeiro objetivo foi trabalhar essas áreas verdes. Nós focamos principalmente na zona sul da cidade, que é onde tem a área de manancial, é o córrego Pitangueiras, né, que abastece pelo menos 60% da água potável aí da cidade, a água superficial. Então a gente focou nessas regiões, só que nós tivemos alguns problemas, principalmente em relação à roçagem, né? Então a gente teve, nós fizemos o plantio, tudo, só que em muitos aspectos, na hora de fazer a roçagem, a gente acabava perdendo essas mudas. Por mais alto que a gente colocasse as estacas, acabava que ou o trator passava por cima, ou na hora de fazer a roçagem o fio pegava na muda e aí ela acabava morrendo. Então a gente mudou um pouquinho esse formato justamente para atender uma demanda que as pessoas já tinham há muito tempo, que era de se plantar árvore na frente da calçada. Então em 2015 teve um projeto aqui em Barretos, do prefeito, né, Guilherme Ávila, ex-prefeito, né, e que é um projeto até parecido com o nosso, que chama Vida Mais Verde. E o nosso é Mais Verde, Mais Vida. Aliás, o nosso é Vida Mais Verde e o deles é Mais Verde, Mais Vida. E esse projeto, o que ele fazia? Ele solicitava com as pessoas, né, se de fato elas queriam as mudas. Foram feitos 2 bairros de forma piloto, onde eles passaram nas ruas, e aí quem queria, eles já agendavam e faziam o plantio. E aí depois o pessoal que se interessava acabava solicitando no próprio telefone lá da secretaria. E aí eles iam e faziam esse plantio. Eles colocavam, mesmo que a pessoa não tivesse nenhuma estrutura ali, né, de muda, eles faziam um quadrado, que é o que a gente faz também no nosso projeto, faz o quadradinho certinho da muda, coloca ela ali. A gente não utiliza tubo de concreto, até uma recomendação técnica, né, de que não se utilize o tubo de concreto, porque o tubo de concreto ele pode ser viável a curto prazo para a muda, mas a longo prazo ele mais atrapalha do que ajuda. Porque a raiz ela começa a circular o tubo e aí depois ela não tem mais força para, ou às vezes ela morre ou ela continua com o mesmo problema de levantar a calçada. E eu tive esse mesmo fato na minha casa, né? Há muito tempo, eu nem plantava árvore ainda, os meus pais já faziam esse processo do tubo e lá deu o mesmo problema. Então a gente não faz dessa forma e a gente utiliza as árvores preconizadas pela própria Secretaria de Meio Ambiente. São aquelas mudas que têm um porte pequeno ou médio, que não demandam tanta atenção, né, como por exemplo as árvores de porte maior. E aí quando a gente tem, né, esses lugares mais abertos, a gente faz esse plantio de árvores maiores. Porque a nossa cidade de fato ela é uma cidade muito quente e a gente sabe da necessidade que tem de se ter plantios de árvores com porte maior. Mas frente das calçadas a gente tem algumas mudas, né,
que a gente acaba fazendo esse plantio, que são, por exemplo, Resedá, Quaresmeira, Ipemirim, né, que são mudas que a própria secretaria disponibiliza e que são mudas que não demandam muita manutenção referente à questão da poda. Claro que toda muda ela demanda atenção, você tem a questão, né, que a gente orienta sempre, de aguar, de cuidar, de fazer as podas. Então no nosso projeto a gente orienta, mais do que só ir lá e fazer o papel executivo, né, de realizar o plantio, a gente também orienta, fazendo essa conscientização com o morador. E ao final do nosso trabalho, a gente deixa as nossas redes sociais, mostra um pouco do nosso trabalho para as pessoas, para elas entenderem um pouco de como funciona o nosso projeto. Nós não temos fins lucrativos, né, mas nós temos custos. Então, para a gente poder transportar essas mudas, para a gente poder adubar elas, tudo isso tem um custo, né? Então, a pessoa, se ela é sensível, ela faz a doação para o nosso projeto e aí a gente executa as ações a curto, médio e longo prazo. Só para você ter uma ideia, né, eu já tinha comentado sobre isso, a gente plantou em Barretos mais de 1.000 árvores. Então, é um marco histórico, né? Uma instituição de algumas pessoas, né? A gente ainda está crescendo, ter plantado de forma voluntária essas mudas, e eu acho que a gente pode chegar a muitas mais outras mudas aí na cidade, né? Não só nas áreas verdes, mas também atendendo as pessoas nas frentes das calçadas. Uma dúvida que o ouvinte deve ter plantou a muda de árvore, melhor período para aguar, pela manhã ou à noite? No final da tarde, a partir das 18, 18h30. Por quê? Se a gente for pensar pelo que a muda né, ela de forma natural, quando chove, geralmente passa o dia todo sem ter sol, né? Então, para aguar ela, o ideal é que a partir do momento que você aguar, não tenha mais sol. Primeiro, porque você perde essa água evapora. Então, por exemplo, período da manhã seria um período que algumas pessoas de fato regariam, né? Sim. Só que a partir das 9 horas, 9h30, o sol já começa a ficar mais forte, essa água evapora. Então, o ideal para a planta poder absorver bem, para aproveitar bem essa água, é a partir das 18, 18h30, porque aí ela vai passar a noite toda, a madrugada toda, até o início da manhã, para aí sim começar a ter algum processo de evaporação da água superficial. Até lá, já chegou na raiz, ela já aproveitou bem a água. Então, o melhor horário seria esse finalzinho de tarde, quase começo de noite. Outra dúvida, que essa dúvida da dona de casa você que tem uma árvore, qual que é o melhor período para podar a árvore? É nos meses sem R? É relativo, né? Porque o pessoal fala que é junho, julho e agosto. Geralmente são meses de seca, né? Mas assim, depende muito da espécie, porque tem algumas espécies, por exemplo, que elas têm a floração nesses períodos secos, né? Então, é o período que ela investe a energia dela ali para poder se reproduzir. Fala-se muito de períodos mais secos, né? Igual você mesmo comentou aí, porque é um período onde a planta ela já não tem mais a energia necessária, por exemplo, para uma possível floração ou para uma chuva vigorosa, né? Então, ela acaba perdendo essa energia que ela tem. Então, no momento em que você poda, você acaba poupando um pouco da muda para ela não gastar energia de manter essas folhas, que ela deveria manter, né? Então, quando você faz a poda nesse período, geralmente é por conta disso, por conta dessa questão energética mesmo da planta. Só que o que tem que se tomar muito cuidado, e que acontece muito aqui na cidade, são as podas drásticas. Então, às vezes o pessoal fala, vou podar porque é um mês mais seco e tudo, e aí na hora que poda, acaba com a árvore, ela não brota mais, porque aí ela já não tem mais força, né? Então, as podas, elas têm que ser no período certo e da forma adequada. Poda drástica, para quem não tem conhecimento, né, o próprio nome já fala drástica, deixa a muda totalmente sem nenhuma cobertura vegetal. É quando você passa assim, você vê só o toco da árvore, não vê broto nenhum. E tem muito por aí, né? Tem bastante. Tem muito, né? Na Bolívia não, em Barretos mesmo. Léo, deixa eu complementar o que você falou. Uma coisa interessante também, que eu apliquei muito quando eu morei no sítio e ainda hoje aplico, né? Se tratando de podas, é você usar a tabela biodinâmica.
Na agricultura orgânica, a gente usa muito a tabela biodinâmica. Para quem está ouvindo e não entendeu nada, traduz. A tabela biodinâmica, ela trabalha com as fases da Lua e também com outono, primavera, verão, inverno, enfim. Mas ela usa mais a tabela lunar. Então, por exemplo, vamos supor, né? Você vai plantar um tomate, uma mudinha de tomate. E aí você quer plantar esse tomate e que dê frutos. A melhor época para você plantar é na lua cheia, porque ele dá frutos grandes. Então, imagina a lua cheia redondinha, ela esse alimento é o que vai dar essa suculência, né? Por conta da lua cheia. A gente pode falar das marés na lua cheia e tudo mais. Também se dá, isso também se dá para árvores, para árvores. Porque a árvore, no período, não só a árvore, mas todo tipo de planta, no período da lua minguante, ela puxa toda a seiva para a raiz, para ela poder sugar todos os nutrientes. Então é uma boa fase também para poder adubar o solo. E aí ela dá essa hibernada na época da lua minguante, ela suga todos esses nutrientes que estão lá disponíveis para ela, para depois, no começo da lua crescente, ela voltar a jorrar para fora todo o vigor que ela recolheu da terra, né? Então, assim, para pessoas que me perguntam e se tratando disso, eu falo, olha, para não ter erro, se você for podar, dependendo da espécie, né, como o Léo falou, e dependendo do ano de vida dela, você tem que fazer a poda na lua minguante. E claro, como o Léo disse, não pode ser poda drástica, você tem que deixar alguns brotinhos, né? E aí, o que vai acontecer? Quando ela volta com um pouco mais de força, né? Então, a gente vê muitos casos de pessoa podando a árvore, uma árvore frondosa e tudo, toda bonitona na lua cheia. Toda a seiva dela tá lá, vigorosa na folha. Depois ela não tem o que voltar, depois devolver, entendeu? E igual essa pergunta que eu fiz pro Léo de aguar, que eu já escutei pessoas falando para aguar à noite, né? Finalzinho de tarde, que é mais tranquilo para ela passar a madrugada com água, mas também já ouvi pessoas falando, não, você tem que aguar pela manhã porque ela precisa de água para ela suportar o período do dia. Se tratando de barretos. Entendeu? Porque ela suportar o dia, vamos assim dizer. Então, assim... Uma questão de olhar também, assim, se a gente for analisar... Não é só a planta, ponto. A planta é um ser... Eu falo que ela é quase um ser humano. Sim, é um ser vivo. O ser vivo, ele tá ali, ele tá mal, tá com febre, você vai ficar esperando? Vai esperar piorar a febre? Não, você vê que a planta tá lá murchinha, joga um pouquinho de água nela, entendeu? E ela volta, quando ela tá murchinha, volta, que é uma beleza. Você pega um vasinho, assim, qualquer coisinha, tá lá murchinho, você joga, ela revigora. É verdade. E tem outra questão também, né, que algumas pessoas têm essa dúvida, né, se deve molhar as folhas ou não. E o que acontece? A árvore, ela absorve a água pela raiz. As folhas, elas têm, né, ali na estrutura foliar, uma estrutura que vai liberar esses gases, né, que são os estômatos. E aí quando você joga água na folha, ela entende que ali não vai ter luz solar, porque geralmente quando chove é isso que acontece. Então esses estômatos, eles se abrem. E aí o que acontece? Às vezes você molha ela durante o dia, e aí com o estômago aberto, na verdade ela perde mais água, né? Ela entende que ali é o momento dela pegar o gás da atmosfera, para poder fazer essas trocas, e aí ela se engana. Mas quando o barreto você joga água, é para tirar poeira mesmo. Tem isso também. É para tirar pra poeira. É para dar uma aliviada na coitada. Então, no sol, assim, resumindo, talvez o mais indicado, que acredito que o Léo está dizendo, se for molhar durante o dia, molha no pé da raiz. Sim. Né, Léo? É isso mesmo. Viu, Adilson? Eu vi. Se você for molhar aquele broto de rosa que você guarda lá na sua casa... Qual que é o problema se eu tivesse broto de rosa? Não, o horário de você molhar o seu broto de rosa, entendeu? Entendi. Adilson, sorriso largo. O carnaval foi bom pra você, né? Tá todo contente. Ô Drelli, dentro da agricultura, o que você gostava mais de plantar ou gosta? E, Léo, dentro de árvore, assim, tem aquela árvore que é a sua preferida? Você fala, nossa, eu gosto de plantar essa porque ela fica bonita, ou ela é mais fácil de fazer manutenção? Eu gosto. E você também, né, Angélica? Na verdade, o meu entendimento técnico é bem menor que o deles, que como eu disse... Mas tem alguma árvore alguma planta que chama atenção? A gente até fez, nós tivemos a oportunidade de fazer uma gravação recentemente que eu gravei com o Léo, e a gente estava conversando, né? Às vezes a gente fica em dúvida sobre aquilo que te agrada mais e aquilo que é o correto, né? Então, às vezes uma árvore que você acha muito bonita, linda,
Às vezes pode ter sido uma árvore que foi trazida, que não é... Não, mas pode abrir seu coração, não tem problema não. Pode abrir seu coração. Falar, eu gosto de tal árvore e tal. Eu gosto do IP, o IP que a gente planta na cidade. IP de jardim? O IP de jardim eu gosto Jasmim muito. manga também. Jasmim eu amo. Eu gosto de árvores que dão flores. Que fica, eu acho que fica bonito, que enfeita a cidade. Eu não gosto de varrer quando cai aquele monte de flor no chão. Eu acho que é a decoração que a natureza proporciona pra gente. Fica bonito. A gente tem que aproveitar, né? Então, de certa forma, acho que árvores que dão flores. Léo? Olha, falando sobre essa questão das árvores adequadas, né? Existe essa ambiguidade aí, né? Porque existe o Léo biólogo, e aí o Léo biólogo aqui ele vai falar que o que seria ideal, né, de plantio são as árvores nativas e são as árvores de porte maior, né? Então, por que isso? Porque as cidades hoje elas perderam todo o espaço aí que elas tinham de vegetação nativa. Sim. Então, se a gente conseguir resgatar isso dentro das cidades, né, até uma demanda das pessoas aqui próximo de onde a gente está ali na Praça Francisco Barreto, o pessoal falava sempre, olha, tinha muita árvore grande, por que cortaram? Olha lá, vamos resgatar aquilo que a gente tinha. Então o primeiro olhar nosso é técnico, quanto maior a árvore melhor, quanto mais nativa melhor. Mas aí a gente tem uma outra visão também, que aí é o Léo do projeto, é o Léo que faz o plantio nas frentes das calçadas, que entende também que nem todo mundo tem condição de podar sempre a sua árvore, né? E aí às vezes acabam tendo infortúnios aí, como por exemplo a questão da passagem do pedestre. Então isso é uma questão que tem que ser levado para o poder público, de, por exemplo, ter esses espaços disponíveis em relação ao tamanho da calçada. Porque hoje em dia, o que você vê muito dentro das cidades são árvores mal plantadas. Pessoas que plantam árvores que não sabiam que elas seriam tão grandes e que às vezes também não deixam o espaço adequado. Então, por exemplo, vou dar acessibilidade. Isso. Vou dar um exemplo por mim, tá? Eu plantei na frente da minha calçada uma psibipiruna. Ela é uma árvore de porte maior, eram inclusive as árvores que dominavam ali a Praça Francisco Barreto. Mas para você ter uma psibipiruna na frente da sua casa, você tem que entender que uma árvore dessa adulta, ela pode chegar a mais de 40 metros. Então, qual que é a necessidade de você ter uma árvore de 40 metros na sua frente, da sua calçada? Então você tem que saber que ali você tem que manter ela com no máximo 6, 7 metros. Eu acho que você queria fazer uma casinha em cima dela, ficar lá em cima olhando. Pode ser um sonho, né? De fazer uma casa na árvore. Casa na árvore. Mas assim, então eu tenho ciência, como profissional da área, de que essa árvore cresce, mas que eu vou fazer as podas ideais para que ela atinja no máximo 6, 7 metros. Mas em relação ao benefício, é uma árvore que tem sombra, é uma árvore que tem fruto, é uma árvore que dá uma flor muito bonita, exige limpeza, é uma árvore que quando dá época cai muita folha, mas tudo isso eu já estou ciente, né? Já tenho todo o equipamento, todo o maquinário para fazer isso, mas é aquela questão, nem todo cidadão barretense sabe, né? Então por isso que a gente recomenda, quando a pessoa tem uma fiação, quando tem um tubo de água ou de esgoto na frente, que a gente plante árvores de porte menor, uma resedá, uma quaresmeira, um ipê-mirim, uma pata de vaca, né? Que saiba fazer as podas corretas, porque qualquer árvore, se você deixar ela vai embora. Então essas são algumas das árvores que a gente costuma plantar mais nas frentes das calçadas. Você gosta de qual? De os 7 copas? Eu gosto daquelas menores, que na minha casa tem aqueles cabos de energia, né? E até hoje eu não sei qual é a árvore melhor para não chegar nos cabos. Tem algumas opções, não tem? Isso, são algumas dessas, né, que a gente já falou. A resedá, que é uma árvore que não cresce muito, ela fica muito tranquila próximo da fiação. Resedá? Resedá, é. A quaresmeira também é uma árvore, e a quaresmeira já é uma árvore nativa, então ela é indicada, mas aí depende muito da qualidade do solo também, né? Eu já vi muitas quaresmeiras que ficam estacionadas, então tem que saber um pouco se o seu solo é um solo mais ácido, que é o solo que a quaresmeira gosta mais. Eu acho que para você, Deus, pode ser um coqueiro que vai te dar coco, você comer, você tomar água e ter o coco. Tem as frutíferas também, né? Tem algumas frutíferas. Cerola, pitanga. Cerola, pitanga. Eu sou fã das assim, nada contra, mas eu sou muito fã das frutíferas. Lá na minha avó tem pitanga, tem acerola, tem na calçada pinha.
as crianças passam e se infartam, o pessoal pega, é uma delícia o que tem de pássaros que vão. Sim. Em casa também eu tenho 4 dentro de casa, só que as minhas estão no vaso, então eu tenho que fazer uma manutenção também. Já é um pouco mais complicado para poder manter, e são as pequenas. E dessas que você falou, qual é que dá maior sombra? Que é aquela que começa a crescer já. Como é que chama? É caule primeiro, né? Isso. Então, caule maior. O pessoal falava muito da Oiti, né? Olha, o Oiti, ela é a árvore hoje mais usada em arborização urbana. Oiti. Só que o que acontece? Também tem uma outra linha de pensadores que vai falar que a Oiti é como se fosse a monocultura das árvores, né? Porque se você for fazer o mapeamento da cidade, 70% da cidade é Oiti. Então, o ruim de você ter uma espécie só, né? Igual o IP também, o pessoal acha muito bonito, IP amarelo, que é até o nome da nossa associação. O IP ele é muito bonito, mas ele também tem essa questão. Quando você planta numa monocultura, uma avenida só de IP, ou uma rua só de IP, quando tem uma praga, ou quando tem uma doença, alguma coisa, a chance desses IPs todos morrerem de uma única vez é muito grande. Que é o que acontece nas monoculturas, né? É essa aqui? Isso, esse é o Oiti. Esse é o Oiti. É a árvore mais usada na arborização, não só de Barretos. Casa é dessa. Ela dá muita sombra, essa árvore, né? Ela é uma sombra maravilhosa. Mas se não souber podar também, ela fica muito grande. A Angélica elogiou o técnico Adilson, ele correu, pesquisou no celular, emprestou o celular dele para mostrar. Aqui, essa é o Oiti. Aí, para os ouvintes, olha lá. Oiti, ó. Oiti. Boa, Adilson. Parabéns. Mas olha, só não querendo tomar o tempo, mas eu acho interessante isso que a Adriele trouxe das árvores frutíferas. Sim. Né? Que além delas darem... Eu morava em Brasília antes de morar em Barretos. Eu sou daqui, mas fui embora e voltei. E lá tem essa cultura. Então, todas as árvores plantadas pelo governo ali, elas são frutíferas. E aí... o povo aderiu, então é normal que na época da manga a gente estacione o carro ali perto do eixão, cai a manga. E a gente vem assim, cheio de fruta para casa. Tem jaca nas entrequadras, mas aí é longe de estacionamentos, né? Estacionamento é só manga. Eu lembro o Rio das Pedras, quando tinha os João Bolão, o pessoal reclamava, mas eram aquelas árvores lindas. Ainda tem, é uma sombra maravilhosa. Mas foi diminuindo, mas assim, na minha época tinha muita. Aí separava o carro. Pô, o pessoal queria a sombra, mas não queria... Tinha bastante mangueira também, né? Carro, né? Mangueira, jaca. Em Brasília não só tinha. tem que tomar cuidado com a jaca se cair na cabeça do Adilson, né, Adilson? Quebra a jaca. A jaca que quebra. A jaca é a minha segunda árvore favorita. Qual que é a sua primeira, Adriele? A flamboyant. Eu acho a árvore linda, majestosa, com flores lindas, cresce rápido também. Sim. Necessita faz de uma poda sombra, inicial, faz uma ótima sombra. Ela fala que ela é a árvore mãe. Ela fala, todo mundo pode chegar, que tem espaço. Pesquisa aí, Adilson, para os nossos ouvintes. No cio, né? Não, ela não cresce tanto. Ela é flamboyant mirim, você fala ou flamboyant normal? A normal. Ela cresce, mas assim, não comparado a uma jaqueira. Não comparado a um pé de manga que fica enorme. Ela cresce, mas ela tem mais espaço de sombra. Aqui? Até a copa larga, né? Eu acho que é isso que isso que eu quero dizer. Falar. Agora, assim, de altura, assim, você sabe quanto tempo quanto ela cresce? Quem tá pelas redes sociais, está aqui a flamboyant. São que eles chamam de copa pendente, né? Essa copa mais aberta. E aí, eu gosto dessa, minha primeira. A minha segunda é a jaca. Eu acho, mas é uma questão mais estratégica, porque jaca, ela é versátil, você usa tudo dela, tudo. Até a casca dela, você consegue fazer um couro de jaca. E eu, como boa vegetariana, adoro comer a carne de jaca, que se faz com a jaca verde. Então dá pra usar os frutos, você faz ensopado, você faz ele assado. Vou ter que trazer a Adriele aqui pra dar uma aula de alimentação, viu, Adilson? E ela é um alimento tão rico que ela pode alimentar... Uma jaca só alimenta uma família de 4 pessoas. Então, assim... Depende das boquinhas, bocas nervosas. O Adilson vai um pé de jaca. Então, você pode fazer carnes, comida salgada, comida doce com ela, salgados, dá pra fazer de tudo com a jaca. Então, é a minha segunda árvore favorita. Na minha avó tem acerola, pitanga, pinha, romã, mamão. Jabuticaba eu tenho em casa, só que é pequena. Na minha avó tem também, verdade, tem do lado. Jabuticaba é top. Jabuticaba. E jabuticaba é engraçado, né? Quanto mais você água,
mais doce ela fica. Sim. E quando você coloca a jabuticaba tendo muita água, né, às vezes em sítios, que cai aquela bica de água assim, ela fica docinha, incrível. Sim. Incrível. Ontem mesmo eu comi uma pinha, mandar um abraço pra minha tia Zezé, que mandou uma... Eu amo pinha. Aí na minha avó tem 3 pés de pinha, minha tia mandou lá uma baciada de pinha, que é muito gostoso. E pra você ver, né, a gente tem a possibilidade de ter várias frutas aqui, né, Léo, até muito acessível, de graça. Sim. E quando a gente vai para grandes centros, que você estava lá, Adriele, e quando você vai aqui, vai no Sovenhague, dá uma olhada. Quanto custa uma romã? Quanto custa... Uma manga, né? Às vezes uma manga, né, de qualidade. Uma manga. Bacana. Isso é uma coisa que me assustou bastante depois que eu voltei de São Paulo. Porque lá, claro, é uma cidade grande, né? Mas só que lá não tem plantio, assim, não tem muito verde em volta da cidade. Mas lá as frutas são mais acessíveis, as variedades também. Em questão de valor também, as leguminosas, enfim. E a quantidade de árvore que tem lá, e eu até falei pro meu marido, falei, nossa, depois que eu fui embora de São Paulo, que eu não gostava muito de morar lá, né? Depois que eu saí de lá, que eu voltei pra cá, quando eu vou passear lá, eu vejo São Paulo com outros olhos. Porque eu vejo aquela grandiosidade de árvores, lá tem uma lei lá muito rigorosa. Não pode de jeito nenhum cortar uma árvore. Então as árvores lá são centenárias, gigantes, muito gigantes. Tem árvores do tamanho de prédio de 5 andares, são muito grandes mesmo. E muita quantidade. Sim. E é assim, claro, em épocas de chuva, acontece um caos, né? Porque aí cai árvores, eu acho que falta uma questão de manutenção. Mas, ao meu ver, é só isso. Ou seja, na minha cabeça, se a gente começa a plantar árvores e trata já antecipadamente essa questão das manutenções, se a prefeitura, ou o governo, no caso, que estiver no mandato, começar a trabalhar essa questão das podas regulares, a questão também da manutenção dessas plantas, nós podemos sim ter uma cidade mais arborizada. Sim, né? E, claro, trazendo a conscientização do barretense, conscientização do povo barretense, entendeu? Quero até agradecer. Até para lembrar que eu estava esquecendo, na minha avó também tem pé de abacaxi. Olha só. Abacate ninguém falou, a fruta que eu mais gosto. Abacate. Tem na rua da minha mãe. Abacate tem no terreno do lado, que é dela também. Eu tenho uma muda de abacate, se quiser eu te dou. O pé de abacate, ele fica... Vaso. Você consegue manusear ele, deixar ele em tamanho pequeno, no vaso. Tem muitas estratégias... Mas é muda não? Muitas mudas podem ficar no vaso. Sim, eu tenho as tudo mudas depende da forma como você podar, como você fizer ela crescer. Vou dar um exemplo. Tem o caule principal. Se você vem ali e corta, depois de atingir uma certa altura, você corta aquele caule principal, ela não vai mais pra cima. Porque é isso que faz ela subir e sair os ramos, os galhos. Então, assim, depois você vai só trabalhando as laterais da copa, as laterais. Ela vai dar flor normal e ela vai dar fruto normal. Tudo vai depender da forma que você adubar e a qualidade da terra que você colocar, entendeu? Na minha casa, eu tenho jabuticaba no vaso, tem coqueiro no vaso, eu tenho cerejinha no vaso. Você vai trazer abacate? Eu tenho, aí já na minha avó tem o pé de abacate. Agora não é época, né? Não. Não, mas assim, com esses adubos que eles estão fazendo, você sempre gosta é de época vitamina de com abacate ou você também come o abacate na colher? Tudo. Dá já com o abacate. Brincadeira, hein? Dutra, eu quero só aproveitar a oportunidade aqui para agradecer também o pessoal da parceria que a gente tem das mudas aí, o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, que até então foi muito parceiro aí, fornecendo as mudas, né? A gente tenta sempre fazer esse trabalho aí de conscientização com as pessoas, consultando a secretaria. A gente, como associação, né, como ONG, a gente quer poder ajudar, né, a associação e as pessoas com essa necessidade que a gente sabe que a cidade de Barretos precisa. A questão das podas, né, que a gente estava falando bastante, o pessoal reclama bastante. Eu gostaria muito que o poder público se sensibilizasse também para essas questões, né? Para que a gente tivesse mais áreas verdes e que a gente também tivesse aí a oportunidade de atender essas pessoas, né? Com qualidade de vida e tudo mais. E aproveitar o espaço também para agradecer o pessoal do nosso projeto. A Elisângela está mandando um abraço. Manda um abraço para a Dilson e para a Dayana. O pessoal do grupo também, todo mundo que contribuiu aí, né, ao longo desses anos, e falar que nós tivemos uma participação muito importante. Em 91, a nossa associação se fundou, em 92 nós participamos da Eco 92 no Rio de Janeiro. E graças ao nosso projeto, à nossa associação, em 92 nós trouxemos, graças a uma força política, né, do atual
prefeito na época, né, o Nelson James, a Secretaria de Meio Ambiente de Barretos. Então nós decidimos resgatar esse histórico da associação, porque a gente sabe o quão importante é manter as raízes, né? Então por isso que a gente hoje tem esse trabalho de plantio e a gente espera que essa parceria seja mantida e que a gente consiga atender os anseios aí da população, da sociedade, que é o que a gente já está fazendo aí, né? Ontem nós fizemos um trabalho na região dos lagos e a gente conseguiu fazer, né, um trabalho muito bacana com as pessoas, com os moradores. Nós tivemos com os escoteiros. Parceiros, são parceiros. O pessoal dos escoteiros também tem uma contribuição muito boa. E a gente está aí aberto com essas pessoas para ter novas parcerias também. Maravilha. Angélica, 30 segundos que a gente já estourou do horário para você mandar um recado final. Agradecer mesmo. Brielle. Agradecer o convite, viu? A oportunidade de poder falar, né, do projeto. Eu acredito que dando visibilidade à nossa parte da educação, né? O Instituto Marx está para isso mesmo, com força total, junto com a ABMAIA, para poder fomentar. E agradecer a população também de confiar na gente. A gente sempre recebe pessoas querendo levar projetos interessantes lá, então, somente obrigada. Obrigado. Eu vou agradecer também, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Poder divulgar essa ONG que está crescendo aqui na cidade é muito importante, não só para nós, mas para toda a população barretense. Principalmente também agradecer as pessoas que têm interesse em ajudar, as pessoas que nos procuram, e vou deixar aqui nossas redes sociais, abmaia.barretos no Instagram, também no Facebook, abmaia.barretos, e o nosso projeto Vida Mais Verde, tá? A Abmaia, as redes sociais é nova, então a gente está começando a colocar coisas, né? Mas o projeto Vida Mais Verde já tem um tempo, então nos sigam, façam parte, quem quiser ajudar, ajude da forma que puder, são sempre muito bem-vindos, tá bom? Léo, 10 segundos. Quero agradecer então a oportunidade, Dutra, e o convite, pessoal da Rádio Jornal. Agradeço a todos os ouvintes. Muito obrigado aí para todos, que a gente possa colher bons frutos, literalmente, no nosso projeto. Bem, pessoal, agradecer a Adriele, Angélica e Léo, parabéns por pensar em meio ambiente, parabéns por pensar na cidade de Barretos mais verde. Nós precisamos a cada dia de cidadãos que pensam em cidadania para que a cidade fique harmônica. Bem, pessoal, espero você na próxima segunda-feira aqui pela Rádio Jornal, das 5 às 6 horas da tarde, em mais uma edição do programa Café com Prosa. Tchau! A Alma Jeep Barretos está com condições imperdíveis. Vejam só, toda a linha Jeep Renegade, Compass e Commander com taxa zero. E mais, Renegade Longitude com tabela FIP no seu seminovo. Compass e Commander com super valorização do seu seminovo. Consulte condições. Venha conhecer a linha 2025 do Jeep Compass e Commander. Agora, toda a linha com 5 anos de garantia. Alma Jeep. Faz o trânsito, começa por você. Atenção barretense, esta é direto do Parque do Peão para você. Garanta seu passaporte Parque Estádio ou passaporte Área VIP em até 7 vezes no cartão sem juros. Os preços são especiais e exclusivos para barretenses. É para não perder nada e curtir muito. Mais informações acesse independentes.com.br. Barretos 2025, de 21 a 31 de agosto. Ponto de venda, Loja Os Independentes da Avenida 43. Bateu, arranhou, amassou, sem desespero. A GT Funilaria tem a solução. Seu carro sempre novo com polimento, cristalização e reparos que devolvem o brilho de fábrica. Confie em quem entende do assunto. GT Funilaria, qualidade, agilidade e cuidado. Ligue agora, 17 98122 7004. GT Funilaria. Cuidamos do seu carro como se fosse nosso. Sabe qual o segredo do chopp mais fresco de Barretos? Simples, ele é feito aqui. A Cervejaria Guilda é a única fábrica de cerveja da cidade, garantindo chopp sempre fresco e com qualidade incomparável. E com o nosso delivery, o chopp vai até você e depois buscamos o equipamento. Sem dor de cabeça, só alegria. Quer chopp fresco de verdade? Beba Guilda. A Cervejaria de Barretos. Ligue 99639-0321. Nicknet apresenta Troféu Mulher Norte Shopping Barretos, edição 2025. Recebem a homenagem
Artes e Cultura, Adalgisa Aparecida Borsato Gonçalves da Cruz. Classes Liberais, Jéssica Aline Florencio da Silva Pereira. Uma justa e merecida homenagem a grandes talentos que contribuem para uma cidade ainda melhor. Cerimônia de entrega no dia 7 de março, às 20 horas. Norte Shopping Barretos. Várias versões da mulher. Vem aí o Carnahildas! De 1º a 4 de março, reviva o encanto dos carnavais dos anos 90 no Rio das Pedras. Grandes atrações no trio elétrico da praia. Michel Romano, Júlio Saraiva, Projeto Samba pra Caramba, José e Diego, Miriam Matos, Moleque Samba e muito mais. E tem matinê para a criançada no salão. O esquenta já começa dia 23 de fevereiro, às 15 horas, com Júlio Saraiva e a resenha do Batuca. Sócios em dia entram de graça. Visitantes têm preço especial. Venha viver o carnaval raiz no Carnahildas. Não fique de fora. Vem pro Carnahildas. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima!